Oi, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Tá aí, ó, a nossa padroeira. Um abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga. Paz e alegria, dona de casa, companheira de todas as manhãs. E outra coisa, né? Segunda-feira de chuva, hein? Vai chover o dia inteiro. A temperatura está mais baixa em Belo Horizonte essa hora. Chove em várias regiões da cidade, né? Tem hora que é uma garoa aparecendo em São Paulo, mas depois volta aquela chuvinha mais fina, né? E falar em chuva, eu quero dizer o seguinte. Nesta semana que passou, eu tenho um amigo de infância, amigo meu querido, o Nilton de Assis, que mora na rua Martins Alves, lá na Nova Esperança. Nova Esperança é um bairro que fica ali incrustado entre o Caiçara, né, Santo André, Aparecida, Nova Esperança fica no meio, Cemitério da Paz. E esse quarteirão da rua Martins Alves fica entre a rua Serra Negra e a rua Recife. Esse quarteirão, há muitos anos, né, os vizinhos de um lado, vamos dizer, os vizinhos de cima, davam um pouco do seu lote para passar carro, porque tinha um buraco. E que depois a prefeitura, né, naturalmente, arrumou a rua, deve ter feito um paredão, né, jogou terra e etc. tal, mas teve que fazer um sistema de rede pluvial de água de chuva, né, que esse sistema teve que passar na casa das pessoas para sair na antiga Rua Dália, hoje Rua Margarida Praxedes, ou seja, o tubulão, quer dizer, a manilha de água de chuva, ou água pluvial, passa entre os vizinhos, desce, né, e vocês vão ver aí, está aí a imagem que me foi passada, né, da água, né, que desce da Rua Martins Alves. A tubulação estragou, a tubulação arrebentou, né? E aí essa água está passando dentro da casa das pessoas. E uma casa, nessa madrugada, uma casa caiu, né? Que já estava condenada pela Defesa Civil. Só que há um jogo de empurra, ninguém sabe se é a prefeitura, eu acho que é a prefeitura, porque não é a Copasa, é a prefeitura, né? Agora, tem também o esgoto, né? O esgoto destas casas, eles caem para o lado de baixo e passam nas casas, né, em lotes de outras pessoas, porque o esgoto tem que ser por gravidade, né? Então a gente não sabe, está um jogo de empurra se é da Copasa ou se é da prefeitura. A verdade é que tem mais de 4 casas, uma caiu essa noite e mais de 4 casas em situação difícil, né? Então, está na hora da prefeitura e a Copasa se entenderem, ir para lá e vão descobrir de quem que é a ligação de água aqui. A rede de água pluvial da prefeitura, a prefeitura faz. A rede de esgoto é da Copasa, a Copasa então arruma, não é verdade? Então entre num acordo, né? E agora, indenizar os moradores que estão perdendo suas casas. Estão perdendo suas casas, estão perdendo seus móveis, seus utensílios, porque a água tem que passar em algum lugar. E está passando na casa deles, né? Infelizmente, né? Essa semana toda, os moradores fizeram apelo à Defesa Civil, aí depois aí vem corpo bombeiro, vem tudo, aí chega todo mundo. Mas depois que a porta foi arrombada, infelizmente. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Elas são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Olha aqui, o monitoramento eletrônico de funcionários no home office tem crescido. São desde câmeras que gravam os empregados até sensores de movimento e gravadores que registram o toque do mouse, né? E o teclado. Mas até que ponto esse monitoramento extrapola a privacidade dos funcionários? Eu tenho um amigo meu que estava sentado de short na casa dele, né? E colocou uma camisa para participar de uma reunião com o pessoal de São Paulo. De repente, ele teve que sair da cadeira e viram que ele estava de short.
Aí foi chamada a atenção, ó, você tem que ficar vestido, porque afinal de contas é como se você estivesse no trabalho aqui no escritório. Mas ele estava em home office, né? Então ficou à vontade, pôs apenas uma camisa. Então é sobre isso que a Gabriele Assis fala conosco. Gabriele. A Joyce é operadora de telemarketing em uma empresa de locação de veículos há pouco mais de um ano. Ela realiza todo o trabalho de casa e é monitorada pela empresa através de um sistema instalado nos computadores disponibilizados pela própria instituição. A partir do momento que nós entramos nesse sistema, eles têm acesso a toda a nossa rotina de trabalho. A partir do momento que nós deslogamos o sistema, acabou, o monitoramento finaliza ali. Então, com esse tipo de monitoramento, eu consigo entrar, colocar uma pausa, informar, olha, eu estou com pausa porque a internet caiu, aconteceu tal problema com o notebook. Então, esse monitoramento dá essa assistência melhor. A prática de monitoramento de trabalho tem crescido, principalmente com o aumento do home office por causa da pandemia. A legislação trabalhista brasileira sempre previu a possibilidade de monitoramento, inclusive do trabalho à distância. E é claro que com a necessidade e urgência de se manter as atividades perdurando ao longo da pandemia, as formas de fiscalização do trabalho se aprimoraram. Segundo a nova Lei Geral de Proteção de Dados, o monitoramento deve ser limitado ao uso de dados relacionados ao trabalho e não é permitido que as companhias tornem públicas as informações obtidas através da vigilância. O limite, obviamente, é o da privacidade. O objetivo do monitoramento é de verificar se a prestação de serviço está sendo realizada, se está sendo realizada de maneira exata, tal qual contratada, se está sendo realizada da melhor maneira possível, com eficiência, e se por quanto tempo essa prestação de serviço está sendo realizada. A recomendação é que os empregadores deixem claro para os funcionários quando eles forem ser monitorados, antes mesmo do monitoramento começar. O que o empregador tem que ter em mente é que, embora tenha ele não só a possibilidade, mas o dever de fiscalizar o cumprimento do contrato de trabalho, deve fazer isso da forma mais clara, transparente possível, eficiente e menos invasiva. Eles deixaram claro, né, que eles iriam fazer a troca de equipamento e com esse novo equipamento nós teríamos todo o monitoramento completo. Isso tanto para a segurança da empresa como para a nossa segurança. Porque assim eles conseguem dar um retorno melhor, dar um suporte melhor em sistema e tudo mais. Pois é. Vocês vejam bem, eu tenho um amigo, antes de falar em pandemia, né, ninguém sonhava com pandemia, isso há 10 anos atrás, ele trabalhava numa empresa de comunicação de São Paulo, e ficava aqui em Belo Horizonte passando notícias de Minas Gerais, principalmente as notícias políticas e etc., econômicas de Minas Gerais, para essa firma sediada em São Paulo. E ele tinha que trabalhar até às 4 horas. E nós tínhamos um compromisso, né, de fazer uma viagem e tivemos que esperar dar às 4 horas da tarde para poder sair de casa, porque às 4 horas eles ainda monitoravam ele dentro de sua casa. Isso há 10 anos atrás, quer dizer, nós estamos falando hoje de um home office que ficou famoso por causa da pandemia. E são coisas que, olha, eu tenho um amigo que tem um restaurante e ele passou muito aperto, né, com a pandemia, de ter que fechar o restaurante e tal. Depois ele começou a atender, né, em delivery. Aí ele atendeu em delivery durante muito tempo e tal, até poder reabrir novamente o seu restaurante, receber as pessoas e etc. Outro dia eu estive lá, o movimento dele estava muito grande, né, de pessoas presentes, mas o delivery, ele falou assim, irmão, tem males que vêm para bem. A pandemia para mim foi ótima, porque hoje o meu delivery bomba todos os dias. Todos os dias eu tenho que fazer muitas entregas no delivery. No final de semana, então, é uma maravilha, né? É delivery desde 11 horas da manhã até meia-noite você está fazendo entrega, né? Então, quer dizer, foi bom porque ele voltou com aquela freguesia que voltou a frequentar o seu restaurante, né? Depois que as coisas foram mais flexibilizadas, mas o delivery
continuou funcionando, né? Isso é muito importante, quer dizer, são coisas que vão ficando. E eu acho, por exemplo, que a máscara que nós usamos, né, vai ser eterna, principalmente para quem vai ao self-service, né? Porque nada melhor do que você estar com a máscara para poder pegar uma comida no self-service. São coisas que nós vamos aprendendo, né? Não só de lavar as mãos, estar sempre higienizando as mãos, etc. Mas também, né, essa forma de participarmos de um almoço onde tem um self-service e você usar a máscara para pegar a comida no self-service. São coisas que a pandemia vão nos ensinando, né? E isso é bom. Está acontecendo nesse instante, no Palácio do Planalto, uma reunião, veja bem, hein, do presidente Bolsonaro com Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo Tribunal. Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Os dois ministros, que são os mais incisivos contra o presidente Bolsonaro, estão fazendo uma visita a ele, uma visita protocolar. Estão levando o convite para a posse deles na presidência e na vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Edson Fachin vai ser o presidente e o Alexandre de Moraes vai ser o vice-presidente. E, protocolarmente, eles têm que ir lá fazer uma visita ao presidente da República e convidá-lo, né, especialmente para participar. Agora, são os dois maiores desafetos do presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, além do Luiz Roberto Barroso, que está deixando a presidência, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, agora uma outra reunião importante está acontecendo em Belo Horizonte com a Câmara Municipal, com o pessoal do transporte coletivo, porque o prefeito Alexandre Calil, ao contrário de todas as prefeituras da região metropolitana, quer diminuir o valor da passagem de ônibus em Belo Horizonte. Tá legal? Quer diminuir. Quer passar de R$ 4,30 para R$ 4,20. Diminuir 30 centavos. Né? Ao passo que hoje em Contagem, o transporte coletivo de Contagem hoje, que era R$ 4,50, foi para R$ 5 lá em Contagem. Como o de Santa Luzia também aumentou. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, o pessoal do transporte coletivo está sufocado pelo aumento do óleo diesel. Né? Veja bem, o ônibus de Belo Horizonte, ele sai... Quer ver? Vou dar uma ideia para vocês aqui, um ônibus que vem da região da Ceasa, né? Dali de Contagem para Belo Horizonte. Quando ele chega mais próximo da cidade, ali no anel rodoviário, ele tem um congestionamento normal, um congestionamento grande para ele acessar o anel rodoviário ou outras ruas da cidade. Né? Depois ele tem outro congestionamento dentro do centro de Belo Horizonte, porque os ônibus fazem um passeio dentro do centro da cidade. Né? Então, sempre gastando muito combustível. Né? Então, quer dizer, o transporte coletivo da cidade está com problemas, né? Inclusive de pagamento de funcionário, pagamento de óleo diesel. Já teve empresa que deixou de sair porque não tinha dinheiro para colocar o óleo diesel, e outros porque não pôde pagar o funcionário, etc. Então, e o prefeito quer diminuir a passagem. Então, a Câmara Municipal quer saber onde o prefeito vai buscar dinheiro para remunerar os donos de linhas de ônibus e para ainda diminuir a passagem. É aquele negócio, né? Quando nós estamos chegando na época da eleição, são pacotes e mais pacotes de bondade. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido é auricedina. Se persistirem os sintomas, você sabe, você tem que procurar um médico. Com a internet, muitas pessoas deixam de lado a leitura de um bom livro. Mas é possível transformar as redes sociais em ferramentas incentivadoras de leitura, ao invés de empecilhos? Quem nos conta isso é a Gabriele Assis. Gabriele. A Débora é apaixonada por livros. Ela assina um clube de leitura e recebe as obras em casa todos os meses. Para compartilhar as opiniões sobre as histórias, ela faz parte de um grupo de leitores que começou com encontros presenciais, mas por causa da pandemia, se mudou para o ambiente virtual. E acabou que pessoas de outros lugares, né, que não são de BH, entraram também, porque às vezes moram no interior ou
são de outro estado, mas gostaram do nosso grupo, então entrou muita gente, sabe? Então foi bem legal por isso. Essa migração do físico para o virtual abriu leques de oportunidades e novos conhecimentos. A gente tem o grupo no WhatsApp e é o dia inteiro conversando sobre o livro da empresa, né, que a gente assina, e também sobre outros livros, séries, filmes. Todo encontro a gente tenta indicar algum livro, ou série, ou filme que sejam, sabe, com a temática parecida. Porque muita gente nunca leu, né, aquele tipo de história, às vezes, e gostou, ou então não gostou e quer dar outra chance, então a gente sempre indica. E várias coisas que eu comecei a assistir ou ler foram por indicação das pessoas, porque acaba que se eu gostei, né, de um livro, outra pessoa também, se ela me indica um, provavelmente eu vou gostar. Então, e também a gente compartilha promoção, sabe? Quando tem em algum site, a gente manda no grupo, então é assim. Segundo especialistas, a questão não é se desconectar da internet, mas aprender a utilizar as redes sociais como aliadas da leitura de qualidade. O pessoal está lendo até mais do que no passado. Você anda na rua, está todo mundo ali, com o celular, está todo mundo lendo. Tá? Mas será que está lendo de uma maneira adequada? Será que está lendo de uma maneira de se construir um sentido? Ou apenas estão consumindo informações, tá? Que depois não serão aproveitadas para quase nada para a constituição de você, enquanto um sujeito que pode fazer diferença no corpo social. Pois é, agora tem colégios que estão adotando a plataforma na internet, né? O aluno tem que comprar a plataforma para ter os livros que ele teria que comprar na livraria e trazer para dentro de casa, né? E agora fica tudo na tal de plataforma. Você compra a plataforma, custa mais de R$1.000, uma plataforma de livros, né? Que você tem que adotar, que os colégios estão adotando, né? Agora, eu tenho uma netinha que tem 10 anos, ela fala assim, vovô, olha, eu gosto de ver o livro, até de cheirar, de ter o cheiro do livro perto de mim. Quer dizer, tem pessoas que ainda preferem o livro, né? Embora você pode, né, naturalmente, ligar o seu computador, ler o livro ali, né? Mas você não tem aquela coisa gostosa, né, de marcar o livro, de pegar alguma coisa e fazer uma marca onde você gostaria de sempre lembrar daquela frase que você leu, achou bonita e etc. Tal. O livro tem essa vantagem ainda, né? Mas o importante é que todos estejam lendo, porque quando você lê, você aprende a escrever também, né? Olha aqui, o setor de eventos da cidade está nesse instante numa manifestação em frente à Prefeitura de Belo Horizonte, porque no último decreto do prefeito Alexandre Calil, ele permitiu que os eventos sejam realizados acima de 500 pessoas, além de você levar a sua caderneta de vacinação para dizer que foi vacinado, você tem que fazer um teste de Covid na hora. E aí quem vai pagar? 500 pessoas, a mais de 500 pessoas, uma festa, por exemplo, um show, né? Você tem que pagar o teste de Covid das pessoas. Quem vai fiscalizar? É muito bonito, né? O prefeito fazer aquele decreto lá. Agora, quem vai fiscalizar a festa que vai acontecer? Vai alguém da prefeitura lá fiscalizar se as pessoas estão se submetendo a um teste de Covid? Aliás, vocês viram aí o estádio esse dia, né? Esses dias aí, ontem, por exemplo, o Atlético jogou no Mineirão, né? Não foi nem aquém daquilo que nós estávamos acostumados de ver nas torcidas do Atlético, né? Torcida do Atlético nos jogos do Atlético. Por quê? Porque a exigência do teste de Covid está ficando difícil, né, para a pessoa frequentar o estádio, né? Não só o outro dia no jogo do América também, pouquíssimos torcedores, né? Já é difícil tirar a torcida do América de casa. Agora você imagina exigindo dele fazer o teste de Covid lá no estádio. O do Atlético ainda foi, algumas pessoas foram, né? Menores não entraram, depois puseram para dentro. É o que está acontecendo aí, né? Precisa dar uma olhada nisso aí. A gente sabe que a prefeitura está preocupada com o aumento dos casos de Covid em Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, né? Agora começou a baixar outra vez, etc. Eu tenho a impressão que nós vamos agora voltar àquele status quo de um mês atrás, um mês e meio atrás aí. Vamos ver, né? E eu quero lembrar a você o seguinte,
Tem um caso aqui muito importante que falei do nosso prefeito Alexandre Calil. Tem uma tendência do PT de apoiar a candidatura do Calil para governador. Mas o PT quer também que o Calil apoie o Lula. O Calil recebeu 2 vezes o apoio do Ciro Gomes. E o partido do Calil, o PSD, deve ter o candidato presidente do Senado, o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, né? Aliás, saiu do Democratas e foi para o PSD numa negociação feita, né? Inclusive no gabinete do Calil, onde ele também ficaria no PSD, o Alexandre da Silveira seria mais tarde, que era tipo um vice-senador, né? Na esperança de ser senador, com a ida do nosso querido Antônio Anastasia para o Tribunal de Contas da União, agora vagou a vaga e o Alexandre da Silveira já é o senador. O Alexandre da Silveira é o candidato ao Senado, né? Na reeleição, né? Agora, nessa reeleição agora, né? Que seria o mandato do senador Antônio Anastasia. Então, quer dizer, tem um imbróglio político aí danado. Como é que vai ser, hein? O que o Calil vai fazer? Vai apoiar o Ciro Gomes? Vai apoiar o candidato que vai ser o Rodrigo Pacheco? Vai ficar com o seu partido, o PSD? Ou vai apoiar o Lula? E o governador de Minas, Romeu Zema, vai ficar com o presidente Bolsonaro? Ou o partido dele, o Novo, vai apoiar um outro candidato? Né? Fala-se até que o Novo, a nível nacional, poderia apoiar, por exemplo, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. São as nuances da política, daqui a pouco as coisas vão se afunilando, né? E o pessoal vai ter que decidir. Então o prefeito agora está com essa batata na mão, né? Vai receber o apoio do PT, ou vai apoiar o Ciro Gomes, ou vai apoiar o candidato do partido dele? Como é que vai ser? Amanhã tem mais. Um abraço para vocês.